Todos bem-vindos ao meu canal, Padre Marcos dos Santos. Desde já convido você a dar o seu joinha aí, porque aí o algoritmo do YouTube vai entender que você gostou e vai recomendar para outras pessoas também. Vamos meditar então esse domingo, quinto domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro onde brilha para que todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras, boas obras, e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora há pouco escutamos esse Evangelho, que na verdade faz parte do Sermão da Montanha, e é a continuação imediata, a partir do versículo 13, né, se não me engano, é isso mesmo, versículo 13, do Sermão da Montanha, do Sermão, perdão, a introdução das bem-aventuranças. Então nós agora, domingo passado, escutávamos as 9 bem-aventuranças de Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, até bem-aventurado quando vos perseguirem por causa da justiça, alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim, né, como me trataram, também vos tratarão. E aí nosso Senhor, continuando falando para os seus discípulos, vem dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas que valor que tem o sal, se ele se perde o sabor, ou se a luz, que valor que tem se ela se apaga? Nós não podemos, como Jesus diz, não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo de uma vasilha. Então, se você acende uma lâmpada, você coloca ela diante de todos. Nosso Senhor, ele usa essas duas comparações para falar da identidade do seu discípulo. O discípulo é chamado a ser sal, o discípulo é chamado a ser luz. Qual é a função do sal? Né? A gente vê bem, todos nós sabemos que o sal salga, né? Sabemos que ele dá sabor, o sal ele realça o sabor, mas o sal também ele se esconde. Né? É muito interessante isso. Por exemplo, você pega uma carne, você põe sal, se é sal fino, de repente você só vê aquilo cristalizado, né? Ele vai se misturando com o sabor. Você põe no arroz, você põe no feijão, depois se mistura, né, com o próprio alimento. A gente não consegue identificar propriamente dito, mas ele realça o sabor do alimento. Primeira coisa. Segunda coisa, o sal ele preserva da corrupção, da putrefação. Então, antes da invenção da geladeira, estou falando aqui do século passado, 1900 e pouco, as pessoas salgavam as carnes, né, de forma a manterem a carne durante um bom tempo sem cair na podridão. Então nós temos aqui o sal, que realça o sabor, o sal, que preserva da podridão, e nós temos depois de um outro lado a luz que ilumina, que nosso Senhor vem fazer essa comparação. É muito interessante quando nós vamos ver em Gênesis, diz: faça-se a luz, fiat lux, né? A primeira palavra de Deus, faça-se a luz. E aí, evidentemente, que os astrofísicos vão se debater sobre a teoria do Big Bang, a explosão primal, do qual dessa explosão todo o universo foi gerado. Então, o universo que foi gerado nessa explosão, e aí a matéria a partir dessa explosão foram se solidificando, foram se aglomerando e foram realmente compondo as galáxias, compondo também os sistemas solares, etc., os planetas, as estrelas e tudo aquilo que existe, a ponto de se expandir e depois entrar num processo de contração que eles chamam de Big Crunch. Jesus faz essas duas comparações da luz e do sal. Uma coisa que é muito interessante, queridos irmãos e irmãs, que nós vamos vendo também com relação ao sal, é que, assim como o sal ele faz a diferença no alimento, nós somos chamados a fazermos diferença também
na nossa sociedade, na nossa família. O que Jesus está dizendo para nós é que nós, à medida que seguimos a Ele, porque é necessário eu e você termos essa relação com Jesus. Eu vou fazer, se Deus permitir, 7 anos de padre. E desde que eu estou na igreja, desde quando eu era pequenininho, frequentava grupos da renovação lá em São Paulo, a gente sempre via as pessoas dizendo assim, principalmente as mulheres, né? Ah, eu quero tanto que meu filho vai, padre, para a igreja, vai na missa. Eu quero tanto que meu marido vai na missa. Poucas, para te falar quase nunca. Eu escutei falar assim, padre, eu quero tanto que o meu filho, que a minha filha, que o meu marido se encontre com Jesus. Porque muitas pessoas que estão na igreja não significa que são de Deus. Muitas pessoas que estão na igreja, até mesmo nós sacerdotes, há sacerdotes que não se encontraram com Jesus. Que são meramente funcionários religiosos. Claro que aí não cabe a mim julgar, é só Deus. Mas a partir dos frutos nós conhecemos a árvore. Então, se eu me encontrar com Jesus, nem todos que vão para a igreja se encontrar com Jesus, mas todos que se encontrarem com Jesus vão para a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, porque a igreja é a esposa de Jesus, porque a igreja é o povo de Deus, porque na igreja eu tenho Jesus estendido historicamente, porque a igreja me dá Jesus, porque a igreja me dá os sacramentos. Então, para que eu possa ser sal, para que eu possa ser luz, é necessário estar unido a Ele. É necessário ter essa união, essa simbiose, como o próprio Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, né? Vós sois os galhos, os ramos, e meu Pai é o agricultor que poda quando é necessário, quando nós vemos lá em João 15. Ou seja, irmãos e irmãs, nós vamos ser sal, nós vamos ser luz, à medida que nós estivermos unidos com o nosso Senhor. Ou seja, nós vamos ser sal e nós vamos ser luz por participação, porque nós não temos luzes próprias. Nós não temos essa luminosidade dentro de nós. Explico. Assim como você pega um ferro, vamos imaginar que um ferreiro, né, que já está em desuso hoje, dentro da metalurgia, mas vamos imaginar que uns 200 anos atrás, né, 100 anos atrás, não precisa ir tão longe. O camarada metia lá o ferro lá no braseiro. Até ele ficar vermelho, até ficar moldável a partir de um tempo que alcança a temperatura para o ferro entrar no processo de liquidificação. O ferro ou qualquer outro metal. Estou dando aqui o ferro, mas pode ser qualquer outro metal. Antes de ele entrar nesse processo de liquidificação, ele fica incandescente, ele fica vermelho, ele emite calor. Ou seja, ele não é o fogo, mas ele vai participando das propriedades do fogo. Ele vai adquirindo essas propriedades do fogo. Traduzindo para que vocês possam entender, à medida que nós somos de nosso Senhor, nós vamos ser sal e nós vamos ser luz. E é uma coisa aqui muito interessante, que a nossa sociedade, do jeito que está, a gente sempre escuta, padre, o mundo está podre. Não, o mundo sempre esteve podre. Porque a Bíblia mesmo nos diz, o próprio Jesus fala, chama o demônio de príncipe deste mundo. O próprio São João, na sua primeira epístola, diz que o mundo jaz na mão do maligno. É que muitas das vezes as pessoas não gostam de história, não leem, não têm memória cronológica, biológica, por exemplo. Eu lembro praticamente de tudo que aconteceu comigo e tenho uma memória muito boa com relação àquilo que dentro da minha existência aconteceu no Brasil e dentro da minha existência aconteceu no mundo, graças a Deus. Mas tem pessoas que não têm essa memória. Não tem essa memória cronológica, biológica dentro da sua própria vida e muito menos tem conhecimentos históricos, ou seja, a pessoa acha que quando ela nasceu o mundo já existia, ela vai morrer, o mundo vai parar, não tem uma visão holística, mas quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai percebendo também aquilo que Sócrates fala, sei que nada sei, quanto mais eu estudo, mais eu vou percebendo que aquilo que eu não sei, aquilo que é a minha ignorância é muito maior do que aquilo que é o meu conhecimento. Nós vamos ver que dentro da história humana, o mundo sempre foi mal e esteve mal. O mundo nunca teve uma fase boa, por assim dizer. Né? Talvez um pouquinho na alta Idade Média, quando a igreja conseguia reinar, mas mesmo assim você tinha os hereges também, que faziam arruaças, tinha os cátaros, você já começou a ter a invasão islâmica, que já estava permeando e perseguindo, entrando dentro da sociedade cristã e conquistando território dentro da Europa Ocidental. E também muito mais ainda na Europa Oriental. Eu não estou falando disso.
Mas eu quero dizer que é muito interessante que, quando nós vemos a nossa sociedade, à medida que a sociedade se distanciou e se distancia da lei de Deus, se distancia de Deus. Por quê? Porque a igreja é a alma do mundo. E assim, quando nós separamos a igreja do mundo, quando nós separamos a alma do corpo, nós temos a morte, propriamente dita. À medida que nós vamos separando essa descristianização, uma sociedade que, entre aspas, pelo menos tinha em tese como base os mandamentos ali de Deus, em tese como base, por exemplo, a moral cristã, à medida que ela vai se distanciando, à medida que ela vai se laicizando, porque aqui nós entramos, meus irmãos, principalmente a partir da Revolução Francesa de 1789, com aquela liberdade, igualdade e fraternidade, mas com viés maçônico, né? Uma fraternidade que exclui, uma igualdade excludente, e outros ditames dele, em que entra a separação entre igreja e Estado permanentemente, mas num processo de ateização do Estado. Não é simplesmente o Estado, por exemplo, não ter uma religião oficial, não é isso. Mas você tem um Estado que vai combater na religião e vai combater nos valores religiosos. Veja hoje, por exemplo, a educação. Sempre que um governante ímpio queria descristianizar a sociedade, o que ele fazia? Tirava a igreja da educação. A nossa decadência, pontualmente dizendo, a partir de Portugal, porque nós éramos Portugal, éramos colônia de Portugal, começou no século XVIII, 1750 e pouco, quando o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil, que eram os grandes responsáveis pela educação em Portugal e também no Brasil. E aí, cada vez mais, entra-se, a partir da década, no começo do século XX, década de 60 mais ainda, um plus, em que a esquerda, por exemplo, marxista, que o marxismo, etc., vai entrando dentro das escolas, dentro das universidades e vai fazendo uma verdadeira lavagem cerebral dentro da cabeça dos nossos alunos. Quantas vezes a gente escuta, por exemplo, a pessoa dizer assim, meu filho ia na igreja, mas meu professor de história acabou com a fé do meu filho. O professor de filosofia, o professor de sociologia, ou meu filho começou a fazer direito, começou a fazer faculdade, principalmente ciências humanas, e aí tá rebelde. E a própria igreja acabou não formando uma intelectualidade que soubesse dialogar e dar resposta para aquilo que ela era contestada na sociedade. Ou seja, quanto mais a sociedade está afastada de Deus, vai vivendo esses valores de globalização irrestrita, esses valores em que nós vamos vendo que ataca-se a família com relação à legalização do aborto, com relação à ideologia de gênero, dizendo que ser homem ou mulher é meramente uma sociabilização, você é homem e mulher porque a sociedade te faz assim, a família te faz assim, combatendo a família enquanto entidade célula máter da sociedade, propondo outras formas de família, e que você vê, a ideologia de gênero dizendo que ser homem e ser mulher é meramente um detalhe biológico, em que nós temos a legalização das drogas, e as drogas aqui, quem tem problema com droga sabe dentro da família que o padre está fazendo, a droga ela não mexe meramente com a saúde do drogado, ela mexe todo no sistema de crimes em que circula dinheiro, e a droga mexe com o comportamento da pessoa, desde uma droga leve como a maconha até uma droga pesada como cocaína, ou mais ainda o crack, em que a pessoa não consegue nem trabalhar. Nós vemos isso já dentro da sociedade, uma sociedade podre, que à medida que vai se afastando de Deus vai apodrecendo. Só que esse afastamento de Deus vai apodrecendo pode acontecer na nossa vida também. A gente fala da sociedade, mas a sociedade é composta por indivíduos. Nós não podemos tratar da sociedade enquanto grupo se nós não tratamos a sociedade enquanto indivíduos. Nós não podemos tratar do todo se nós não tratarmos as partes. E aí é necessário nós olharmos para a nossa vida e vermos até que ponto nós estamos sendo o sal da terra e luz do mundo. Uma coisa que é muito interessante, que nós vamos percebendo no Brasil, e percebemos principalmente em nós católicos, é o total desconhecimento ou a ignorância, posso dizer até maliciosa, dos mandamentos da lei de Deus. Nós estamos reduzindo o Evangelho
principalmente no Brasil, né? Até comentava com um amigo meu, se você pega uma igreja universal do Reino de Deus da Vida, por exemplo, a IUD, só faz sucesso no Brasil, praticamente não faz sucesso na América Latina, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, muito, nem na África, tampouco faz sucesso, por exemplo, na Ásia. Há uma coisa dentro, cada povo tem uma psicologia de emocionalismo. Né? Reduzir o evangelho ao emocionalismo, reduzir o evangelho ao sentimentalismo, reduzir o evangelho a um Deus que vem atender as minhas demandas. E as demandas das pessoas são praticamente 4, né? Vida amorosa, família, vida amorosa é o amor, família, dinheiro, saúde. E as pessoas não amam a Deus enquanto Deus. As pessoas que separam Deus da sua vida privada. Eu sou uma coisa dentro da igreja e pouco me importa. Veja, eu não estou falando a questão de pecado, meramente pecado, porque todos nós somos pecadores. Mas é necessário eu ter pelo menos uma luz dentro da minha consciência. É necessário pelo menos eu saber o que é certo e o que é errado. E a partir disso, eu ao menos lutar para poder nortear a minha vida. Primeiro para agradar a Deus, depois para salvar as almas. E salvar a minha própria alma e a alma dos meus. Nós vemos isso acontecendo, esse fenômeno, já há décadas, em que nada é pecado. E muitas das vezes os pastores e muitas das vezes nós padres também não pregamos sobre isso. Porque não enche igreja, porque as pessoas não querem escutar, a gente que vai pregar o que as pessoas querem escutar. Nós vamos adaptando o evangelho, nós vamos dessalinizando o sal para que o sal se torne insosso. Nós vamos desalumiando a luz para que a luz não ilumine. Então, por exemplo, o padre falou da questão da lei de Deus. Será que eu sei quais são os mandamentos da lei de Deus? Se você sabe, você que está me escutando, de cor é salteado. Quando a gente vai prestar um exame para poder tirar a carta de motorista, a gente é obrigado a decorar pelo menos conceitos. Se você não guarda a lei ipse littere do Código de Trânsito, ao menos conceitos, senão você vai ser multado, você vai ser preso. E nós ignoramos, ou queremos ignorar, até mesmo catequistas dentro da igreja, os mandamentos da sua lei. Tenho que ser luz, tenho que ser sal. E ser luz e sal, isso vai acontecer na medida que eu vou me unindo àquele que é a luz do mundo, que é o próprio Jesus. Que veio dizer, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não dará nas trevas, mas terá a luz da vida, como está lá em João capítulo 8. A pergunta é, então, como que eu faço para me unir ao Senhor? Primeiramente pelos sacramentos. Evidentemente, eu tenho que ser batizado, receber o batismo que Jesus instituiu. E quantas vezes nós vemos dentro da igreja, por exemplo, mães, pais, mais propriamente as mães, que não têm a mínima preocupação em batizar seus filhos. Antigamente, as mães católicas, até tempos atrás, independente de como o filho fosse gerado dentro de um pecado, fosse gerado dentro de uma família casada sacramentalmente. Ela tinha a preocupação de batizar seus filhos. A avó tinha a preocupação de batizar, por exemplo, seus netos. A gente vê isso aqui, a corrupção da família. Muito interessante, abro um parênteses, por exemplo, no século XIX, na época de Pio IX, quando descobriram um documento na Itália que a maçonaria acabou deixando vazar, e que se dizia, corrompamos a mulher. Porque se nós corrompermos a mulher, nós vamos corromper toda a sociedade cristã. Né? A mulher que sustenta com a sua vida de fé, a sua oração, a sua família, seus filhos, educa seus netos, leva o seu marido para a igreja, etc. Então, ademais, vamos lá, eu tenho que me unir nos sacramentos. As pessoas não têm preocupação nem de levar para a catequese seus filhos para receber Jesus eucarístico. Receber Jesus por primeira vez, sacramentalmente. Não se tem preocupação de se confessar sacramentalmente. Então, os sacramentos, batismo, confirmação, eucaristia, confissão bem confessada, né? A unção dos enfermos, se alguém está doente, o matrimônio e a ordem. Quantas pessoas que vivem em pecado formal juntas, em fornicação, e não se tem a mínima preocupação de casar, receber o sacramento que Cristo nos deixou. Pessoas livres, não estou falando de pessoas que já tinham um vínculo matrimonial anterior, mas pessoas que são solteiras. Nós vemos isso. Depois, receber Jesus eucarístico. Jesus é a fonte de toda a cura e libertação, sim, é verdade, mas eu preciso recebê-lo adequadamente. E Jesus está em toda a missa, celebrada por qualquer padre, validamente ordenado pela igreja. Não existe esse negócio de padre ungido ou padre não ungido, todo padre foi ungido na sua ordenação.
Não existe que Jesus está mais numa missa e Jesus está menos em outra. Jesus está em toda a missa que é celebrada. Desde que o sacerdote celebra para uma pessoa, ou celebre só, porque só no que está com ele Nossa Senhora, está os anjos, as almas do purgatório, os santos do céu. Então, sacramentos. Vida de oração, preciso rezar. Não é só rezar na igreja, rezar dentro da minha casa, reservar um tempo da minha vida para falar com Deus. Preciso lutar para viver os mandamentos da sua lei. Dificuldades todos nós temos. Cada qual tem um ponto fraco. Os nossos inimigos são a nossa carne, o diabo e o mundo. Desses três, o pior, a carne, nós mesmos. Trazemos um inimigo interior que nos leva para baixo, o que a Bíblia chama de concupiscência. Preciso ler a palavra, preciso ler os evangelhos, só posso amar aquilo que eu conheço, e conhecer é necessário passar pelo meu conhecimento, pelo meu cérebro, passar pela leitura, passar sim pela introjeção das palavras de Jesus, da vida de Jesus. Quando eu era pároco, quantas vezes a gente perguntava para uma pessoa onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, onde Jesus ressuscitou? Fale uma palavra da vida de Jesus, a pessoa não sabia nada. Pessoas que estão anos na igreja, anos escutando o evangelho que o padre proclama, que o sacerdote proclama nos domingos, mas não entrou nada no seu coração. Por que não amam? Aqui está amar a Ele, amar nosso Senhor, e cada vez que eu amo mais eu quero conhecer. E aí entra-se a questão do testemunho. Entra-se a questão, sim, de termos devoção à Virgem Maria, mas ser luz do mundo, sal da terra, é isso. Temos a preocupação de evangelizar, temos a preocupação de pregar, temos a preocupação de falar de Jesus, sim. Temos a preocupação de vivermos o Evangelho, sim. Aqui eu fecho minha reflexão, dizendo, por exemplo, sobre a vida do Carlos Acutis, beato italiano, morreu com 15 anos, nasceu em 91 e morreu em 2006, de leucemia, um italiano. Esse jovem que amava a Deus com todas as forças, esse jovem com 15 anos ia na missa todo dia. Depois que ele descobriu que Jesus estava na Eucaristia, onde ele ia, se ele viajava, ele procurava uma capela para poder participar da Santa Missa. Esse jovem que tinha conhecimento de informática fez um site coletando os milagres eucarísticos de todo mundo para poder difundir o amor e o conhecimento, a devoção, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Esse jovem que tinha um grande amor por Nossa Senhora, nossa santidade sem Nossa Senhora, dizendo a única mulher da minha vida é a Virgem Maria. Esse jovem que ia na missa todo dia, que se confessava regularmente, que fazia adoração todo dia, chegava um pouquinho antes da missa, que lia os evangelhos, que rezava o seu texto diariamente, que lutava para se manter puro. Quando ele morreu, foram, por exemplo, vasculhar o seu computador e, pasmem, um jovem de 15 anos, não encontraram nada de pornografia, não encontraram nenhum histórico de procura por sites pornográficos. Viveu a pureza. O jovem que ele dava comida para quem estava na rua, que conversava com todo mundo, tratava bem o porteiro do seu prédio, do condomínio, o zelador, os empregados, tinha um carinho por todos. E aí, quando ele descobriu no processo de uma semana que ele tinha leucemia, e foi uma doença fulminante e uma morte fulminante e dolorosa. A mãe dele, quando ficava no quarto do hospital, ele era de uma família rica, e escutando, às vezes chegava a madrugada, ele não conseguia dormir devido à dor que sentia, o aparato que estava usando na cabeça para poder controlar a doença. E a enfermeira dizia assim, vou acordar sua mãe. Ele dizia, não, minha mãe não dormiu nada, deixa ela. Preocupação com a enfermeira, preocupação com a mãe. Quando ele morreu, começou a ter um grande afluxo de pessoas. E geralmente é na morte que nós descobrimos quem é quem. Quem é querido, quem não é querido. E multidões de pessoas indo visitar aquele jovenzinho de 15 anos. Que chegou a converter pessoas pelo seu testemunho, pelo seu amor e pela pregação do Evangelho, porque falava de Jesus. Tinha um empregado da sua família que era indiano, hindu, portanto pagão, e falava de Jesus, foi tocado e se converteu. Isso é ser luz do mundo, isso é ser sal da terra. Que possamos ser assim, meus irmãos, mesmo que venhamos a incomodar. Basta uma vela acesa no meio de um quarto, na penumbra da escuridão mais profunda, para poder rompê-la com o brilho da sua luz. Que Deus eterno, todo-poderoso, nos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.